vamos falar em João capítulo 6, e vamos ler do verso 60 ao 69, falar sobre a única alternativa. Texto bem conhecido. Obrigado, Isma. João 6, 60 a 69, pela tradução que eu tenho, diz assim: Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: Dura é essa declaração, quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu-os: Isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? É o Espírito quem dá a vida. A carne em nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Entretanto, existem alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o iria trair. E continuou: É por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12. Vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu conversei com alguém, não lembro agora quem, a minha mente já não é mais tão boa como antes, e eu mencionei que eu iria pregar, e no texto que eu iria ler, tinha um versículo que dá respaldo ao calvinismo. E quando a gente lê isso aqui, entendam bem, eu não sou calvinista, tá? Não sou arminianista, eu sou bíblico, tá? Eu vou por aquilo que a Bíblia diz, e se você quer saber, a Bíblia dá respaldo para o calvinista, dá respaldo para o arminianismo, e se você não sabe o que é isso, procure. É interessante saber sobre essas coisas. Mas o verso 65 diz assim, e continuou: É por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Ou seja, você só vai se o Pai te conceder. Nas dezenas de 30 e nas dezenas de 40 também, outros 2 versículos falarão a mesma coisa, até mesmo com outras palavras. Mas, volto a dizer, eu creio no livre-arbítrio. Eu creio no arminianismo e creio no calvinista. Agora, só tem um meio de você ser salvo. E esse meio é Jesus Cristo. O capítulo 6 de João, amados, sem dúvida nenhuma, ele é um capítulo profundo. Ele é muito espiritual. E por isso, até mesmo muitos crentes têm dificuldade de entender esse capítulo 6 de João, porque Jesus havia multiplicado pães, Jesus anda sobre o mar, e isso não é coisa pouca, tá? De 5 pães e 2 peixinhos fazer mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, serem alimentados. E depois, em plena tempestade, o mar não estava calmo, estava numa tempestade. Jesus anda sobre o mar. Isso não é algo que natural, é algo que vai totalmente contra a natureza. E as pessoas agora estavam dizendo: esse é o homem que nós queremos, esse é o rei que nós precisamos. Alguém que nos alimenta, alguém que não precisa de muita coisa para nos satisfazer, para saciar a nossa fome, para matar a nossa sede. E agora eles estavam de fato uma grande multidão seguindo Cristo. E nessa seguida, ele diz a ela: vocês só estão me querendo porque eu dou comida para vocês. Ele disse: olha, mas o nosso pai nos deu maná no deserto. O povo foi alimentado no deserto por pão. E ele diz: mas esse pão não é nada. O maná não é nada. Eu sou o pão que desceu do céu.
Eu sou o cara que, se vocês comerem de mim, se vocês beberem o meu sangue, vocês vão ter vida eterna e eu ainda vou ressuscitar vocês no último dia. Mas até a gente que é meio crente, como é que a gente come a carne de Cristo? Como é que a gente bebe o sangue dele? Bom, isso a gente faz na ceia, tá? Isso a gente faz na Santa Ceia, que uma vez o Maico, a gente ia ter ceia na igreja, e aí eu disse, Maico, prepara um cartaz para a gente jogar no grupo sobre a ceia. Aí ele colocou em letras garrafais, Santa, embaixo quase pequeno, Ceia. Eu disse, Maico, tira essas palavras. Ele disse, qual, pastor? Santa. Ele disse, pastor, mas não é a Santa Ceia? Eu disse, não. Santa é a que Cristo fez. A que nós fazemos não é santa. Nós estamos aqui plagiando algo que Cristo fez e disse, façam em memória de mim. Mas a que nós realizamos não é santa. Não é só porque Cristo fez uma santa que todas as vezes que fazemos, ela é santa. Bom, mas voltando ao nosso assunto. Então ele estava dizendo aí, vocês têm que comer de mim. Comam de mim, ouçam o que eu digo, porque o que eu digo tem vida, o que eu digo tem espírito. Amados, para nós é um pouco mais fácil entender a palavra de Deus, porque hoje nós temos o Espírito Santo. Quando você joga isso para um povo que não tinha o Espírito Santo, nem sequer os discípulos tinham o Espírito Santo, as palavras que Cristo dizia a eles era como nada. Eles não conseguiam de fato entender aquilo que Cristo falava. E quando ele fala uma coisa quase que absurda dessas, comam de mim, bebam do meu sangue, alimentem-se de mim, aí o povo vai à loucura mesmo. E de fato, quando ele ensinou sobre isso, sobre ele ser o pão da vida, as pessoas acharam isso não apenas difícil de entender, mas disseram, esse camarada, ele não está muito normal não. Ele está falando umas coisas que não dá para acontecer. Tudo bem, ele multiplica pães, ele cura enfermos, ele cura cego, coxos, aleijados, mas eu acho que subiu a mente dele alguma coisa aí, porque como que a gente vai fazer isso que ele está dizendo? Ele agora está dizendo que desceu do céu. Então, por causa disso, muitos dos que andavam com ele, aquela multidão que o estava seguindo, até porque agora ele não multiplicou mais pães, eles disseram, é melhor a gente ir embora, vamos para casa que hoje o negócio não vai fluir, hoje não vai ter comida pronta para nós, né? Então, abandonaram. Eles, de fato, abandonaram uma crise entre seguir a Jesus ou não segui-lo. Seguir a um homem que multiplica pães, ou agora esse que diz que eu tenho que comer da carne e beber do sangue dele. E eles, então, muitos, de fato, o abandonaram. Eu fico até pensando que só ficaram os 12. Somente 12 ficaram ali, porque já estavam com ele, e talvez por uma proximidade, não porque entenderam o que ele falou, porque eles também, de fato, não entenderam, mas estavam ali. E ele pergunta a eles, vocês não querem ir embora? Vocês não querem seguir os outros? Vocês não querem, porventura, abandonar-me também? E o massacrado Pedro, né, o traidor, traiu Jesus. Amados, às vezes eu fico pensando sobre Pedro, e Pedro é um cara mal visto, porque ele negou Cristo. Mas quando você lê o texto, você vai ver, e todos os discípulos disseram a mesma coisa. Se tu for para a cruz, nós iremos. Se for preciso brigar, nós estaremos. Estamos juntos. Até o fim nós estamos juntos. Mas só Pedro que, sabe, pegou essa culpa terrível de ser o negacionista, negou Cristo. Mas Pedro andou sobre o mar. Ele andou, queridos. Quando viram Cristo no mar e disseram, é um fantasma. Cristo disse, não foi um fantasma, sou eu. Ele disse, então se és tu, dize para eu ir ter contigo. Cristo disse, vem. E ele foi.
Ah, pastor, mas ele afundou, amados, mas ele deu alguns passos. Ele experimentou o que é andar sobre o mar. Os outros nem sequer isso. Mas Pedro andou. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava pessoas. Só a sombra dele. Mas quando fala do cara que negou Cristo, é esse Pedro. Mas foi Pedro o único a puxar a sua espada e cortar a orelha de um dos guardas do templo que foram ali prender a Cristo. Foi só ele que cortou a orelha de Malco, que Cristo pegou, colocou no lugar e disse: Pedro, guarda a espada, não precisa disso não. Mas Pedro também, mais uma vez aqui nesse texto, ele sai como alguém que de fato o Espírito Santo usava de vez em quando. Embora que ele aqui faz uma exaltação a Cristo, e Cristo em um outro evangelho vai elogiá-lo, diz: bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ele disse: a gente vai embora para quem? Nós não podemos ir embora. Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós vamos ver 3 grandes verdades que estão descritas nesse texto que acabamos de ler. Primeiro, a palavra de Cristo confronta. Talvez uma coisa que não está muito em prática hoje é confrontar alguém com a palavra de Deus. É muito mais prático e muito mais aceitável dizer que Deus é amor, que Deus é paz, harmonia, alegria, que você deve vir a Ele, que a sua vida vai mudar, a sua vida vai ser uma beleza. Mesmo que você esteja arrebentado, Ele vai te restaurar, vai te transformar e você vai ter uma vida de sucesso, de vida e de paz, até que Ele venha te buscar. Mas a palavra de Cristo, ela de fato é uma palavra que confronta. Ela vai de encontro ao nosso orgulho. Porque os discípulos disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Porque a palavra de Deus nem sempre agrada a carne. A palavra de Deus nem sempre é agradável aos nossos ouvidos. Muitas vezes ela vem como algo que não é isso que eu espero. Não é isso que eu estou querendo de Cristo. Não é isso que eu esperava ouvir nessa noite. Porque ela nem sempre vai agradar a nossa carne. Ela confronta o nosso orgulho quando diz que sem mim nada podes fazer. Quando diz que tudo que nós fazemos sem ou através do Espírito Santo não serve, não tem valor, não chega à presença de Deus, não será retribuído com galardão. Isso quebra o nosso orgulho, porque muitas vezes nós dizemos: não, eu posso, eu consigo, eu vou fazer, eu sei como fazer, e nem sequer ora para fazer, nem sequer busca ajuda espiritual para isso, porque sabe fazer, e faz, mas não tem valor espiritual algum. O Senhor, de fato, quer ser tudo na nossa vida. Ele quer nos usar. E quando Ele nos usa para fazer aquilo que Ele deseja, de fato, isso será contado às nossas vidas como galardão. Ela confronta o nosso pecado, confronta a nossa forma de pensar. Quando muitas vezes nós imaginamos: não, mas isso não é tão ruim assim. Isso não pode ser tão terrível assim. Será que eu não posso fazer nada sem incomodar o Senhor? Será que eu não posso simplesmente fazer porque eu tenho capacitação, porque Ele já me deu capacitação? E principalmente, amados, quando nós estamos em pecado ou gostamos do pecado que praticamos, e a palavra de Deus vem e diz: olha, pecado tem consequência, pecado tem disciplina, pecado me afasta de você, pecado cria uma barreira entre você e eu, a qual eu não posso transpor para te abençoar, a não ser que você peça perdão, a não ser que você de fato mude a tua forma de pensar e comece a agir
uma forma ou de uma forma que agrade a Deus. Mesmo nessa época, muitos estavam atrás de milagres. Só os milagres. Senhor, não precisa falar essas coisas, não. Nós só queremos comer. Nós só queremos curar a nossa enfermidade. Nós só queremos suprir a necessidade, o vazio que impera sobre as nossas vidas. Nós queremos vê-lo sumir. Mas não precisa falar essas coisas que nós não entendemos bem, essas coisas que nem soam muito bem. São poucas as pessoas, queridos, que buscam a Deus no momento de grande dificuldade. E daí surgiu até um versículo que não tem nada a ver com a Bíblia. Aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Isso deve estar no Heresias 1:1, porque é muito usado. Mas muitas pessoas de fato buscam a Deus no momento de grande dificuldade e na maioria das vezes são supridos. Porque de fato Deus abençoa, de fato Deus tem misericórdia e o Senhor é longânimo nisso, mas é somente o que eles querem. E a maioria dessas pessoas, após ser suprida a sua necessidade, eles simplesmente dizem: Senhor, até logo. Se eu precisar de novo, eu sei onde encontrar, eu sei como conseguir, eu sei onde voltar. Então, muito obrigado, fica para a próxima, depois eu volto. Mas eles, na verdade, não querem mudança. Não aceitam mudar. Mudar para quê? Está tão bom. Mudar por quê? É tão legal viver assim. A palavra de Deus, de fato, diz para nós chegarmos, vir a Deus como nós estamos. Mas isso nunca significou permanecer na mesma situação. Exige mudança. Venha, e eu vou transformar a tua vida. Venha, e eu vou fazer de você uma nova criatura. Venha, e você vai nascer de novo. Tudo isso, amados, implica em mudança. Às vezes eu fico pensando sobre pessoas que se convertem. E há 10 anos atrás, isso aconteceu há muito tempo atrás, há 10 anos, mas o vocabulário continua a mesma porcaria que era antes. Os pensamentos e os pecados continuam os mesmos que eram antes. Não há mudança. Não há nada que possa manifestar que diga: oh, eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura. O Senhor me fez uma outra pessoa. Antes eu era assim, mas agora eu sou assim. Não, antes era assim e agora continua sendo assim, apenas que aos domingos ele vai para a igreja. Às vezes até está em uma célula. Às vezes até tem atividade na igreja. Espero que não ocorra aqui, mas às vezes está até no grupo de louvor. Né, Gabriel? Coitado do Gabriel, sentou bem aqui na minha frente, assim. Só vi ele agora, mas sem nada, tá? Ninguém me contou nada do Gabriel, ok? Geralmente ele me conta muitas coisas, mas não me falou sobre isso. Então, queridos, é necessário mudança. Se não houver mudança, eu não posso saber se de fato Cristo entrou na minha vida. Porque Cristo muda a vida das pessoas. Mas se eu não mudo, se a minha forma de pensar continua a mesma, se os meus desejos continuam sendo os mesmos, e se eu pratico todos os meus desejos, não houve mudança. E geralmente os desejos não morrem. Vai ter que ser uma luta constante contra eles, contra as nossas vontades, contra a nossa carne, contra aquilo que nós gostávamos e fazíamos antes, quanto agora que já eu gosto, mas não posso praticar. Quanto a essa busca que deve ser feita em direção a Deus, sobre conhecer mais sobre Ele, andar mais com Ele. Mas muitas vezes as pessoas param no recebimento do milagre. Ficam estagnadas aí e pronto. A fé verdadeira, queridos, não escolhe só o que agrada. A fé verdadeira não escolhe só o que agrada,
mas se submete à vontade de Deus. E a vontade de Deus nem sempre, na maioria das vezes, vai agradar a nossa carne. É difícil isso acontecer. Para que isso aconteça, para que a tua vontade se submeta de bom grado à vontade de Deus, é necessário ter uma intimidade maior com Ele, para dizer: Senhor, é tudo que eu queria, é isso. É tudo que eu desejo fazer, é isso que o Senhor está dizendo que eu faço, e eu faço com o maior prazer. Não, queridos. A vida cristã não é fácil. Mesmo com o Espírito Santo em nós, querendo tomar o controle, muitas vezes até dominando, mas não é fácil viver a vida cristã como a Bíblia diz que deve ser vivida. Quantos aqui leram a Bíblia hoje? Não precisa levantar a mão nem responder. Quantos aqui oraram hoje, tiveram um tempo de oração, fizeram um devocional? Alguns disseram: não precisa, eu vou para a igreja. Lá eu vou ler a Bíblia, lá eu vou cantar, lá eu vou ter um culto completo, no qual eu poderei participar. Viram? Um dia eu descobri que tinham pessoas que, ao invés de lerem a Bíblia, estavam lendo os versículos que eu posto. Aí eu reduzi o número de versículos. E não posto nada no sábado e domingo sobre Bíblia. Sobre nem o versículo, não posto. É proposital. Quando você vai lá no sábado esperar: pastor, não postou nada hoje? Misericórdia, será que ele está desviado? Não. É para que você não se desvie. Ficando apenas com... eu posto Bíblia. Mas você tem uma Bíblia. Abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Busque de Deus. Busque na fonte, Deus vai te abençoar, Deus vai falar com você. Sem dúvida nenhuma, queridos. Segundo ponto, a palavra de Cristo é espírito e vida. Jesus declara: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Em outras palavras, queridos, a carne não pode salvar. Apenas o espírito é que salva o homem. Apenas o Espírito e unicamente Ele. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ou seja, ele diz: olha, você é pecador. Mas Cristo se fez justiça, Ele pagou o preço por você. Mas se você recusar o amor de Deus em Cristo, você vai para o juízo, você vai para o inferno. O lugar para onde nós nascemos caminhando. Todos nós nascemos condenados ao inferno, porque nascemos debaixo do pecado. Quando Davi diz: em pecado me concebeu minha mãe, não é que foi um adultério ou que foi algo ilícito. É porque todo ser humano nasce debaixo do pecado. Todos nós somos pecadores. E se não cumprirmos a justiça de Deus, que não poderíamos fazer, mas Cristo fez por nós, se nós não nos apegamos nessa justiça dele, nós vamos continuar a nossa jornada e a nossa caminhada para o inferno. E Cristo disse: olha, só o Espírito gera vida. Só o Espírito. A carne não tem proveito, a carne não vai agradar a Deus. E ele ainda vai dizer que a fé é dom de Deus. Ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido por meu Pai. Graças a Deus que eu naquele dia resolvi, tomei uma decisão e levantei a minha mão: eu quero Cristo. Mas a Bíblia diz que quem concedeu isso foi o Pai. E que se o Pai não tivesse concedido isso, você não teria tomado essa decisão, levantado a sua mão e se tornar membro da família de Deus. Amados, eu não tenho problema nenhum com isso. Em entender, e até mesmo em aceitar isso, que Deus me escolheu. Pela minha beleza, não, queridos. Não foi por isso. A Cleiva é muito mais bela do que eu. É uma lindeza. Fernando é um cara de sorte, graças a Deus.
Também foi escolhido. Olha o Fernando. Também foi escolhido, queridos. Deus escolheu o Fernando. Pense. Amados, Deus escolheu. Deus concedeu a nós o privilégio de sermos salvos. Isso se chama graça, favor imerecido. Não é por merecimento, não é pelo que eu fiz ou o que eu vá fazer, pelo que você fez ou o que você ainda irá realizar, é por graça, é por favor. Mas se Ele não te conceder isso, você não será salvo. Não basta estar perto de Jesus, não basta admirar os seus milagres, é preciso nascer do Espírito, é preciso crer no coração, porque se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, só assim você será salvo. Eu já falei muito essa frase hoje, às vezes eu fico pensando, e eu penso mesmo. A Bíblia diz que quem ressuscitou Cristo foi Deus. E se Deus não o tivesse ressuscitado, ele ainda estaria morto. Não, mas Cristo é Deus. É, sem dúvida nenhuma. Cristo é Deus e ele daria um jeito? Não. Ele estava debaixo de uma ordenança do Pai. O Pai disse: você vai morrer. E ao terceiro dia você vai ressuscitar. Mas a palavra de Deus diz que quem ressuscitou a Cristo dentre os mortos foi Deus. Foi o Pai. Amados, há um Deus. Há três pessoas. Três, como diz a canção, que formam um. Deus, o Pai, elaborou um plano. Cristo veio e realizou esse plano. O Espírito Santo hoje aplica esse plano naqueles que Deus um dia disse: eu vou salvar. Simples assim. Não de entender a Trindade. Essa palavra nem existe na Bíblia. Mas de entender como Deus age. E Deus escolheu agir assim. E por isso, quando nós recebemos a Cristo, a fé que nos é dada para fazer isso, é um presente de Deus. Não é algo que está sobre a humanidade. Não. É um dom que Deus dá. Não é você chegar lá e pegar, não, eu quero essa. Não. Ele dá essa fé, Ele coloca essa fé, Ele aplica essa fé em nossos corações para crermos, para sermos salvos. Então você de fato é alguém privilegiado, porque Deus te escolheu para que você se torne filho dEle, ou filha dEle. Deus te escolheu, Deus te amou e te disse: eu vou te trazer para mim. O novo nascimento é o único requisito para a nossa entrada na família de Deus. Cristo disse para o homem que foi procurá-lo: importa-vos nascer de novo. Aí volta a questão da mudança. Você nasceu de novo? Qual é a comprovação que você tem em si? Como é que você pode declarar o que você sente para que você possa dizer: eu nasci de novo? Eu vou para a igreja todo domingo. A igreja tem portas abertas. Mas você, mesmo quando tem alguma coisa para fazer aos domingos, quando é uma festa da tua família, quando é um aniversário muito importante, ou quando é algo mesmo para você, pessoalmente, muito importante, você vem à igreja? Às vezes não. Igreja tem todo domingo. Eu posso ir no domingo, no próximo, posso ir no outro. Então, vir à igreja não é
uma comprovação de que você nasceu de novo. Mas qual é a tua comprovação? As pessoas vão dizer, poxa, esse pastor, mês passado ele falou sobre que a gente está salvo e salvo para sempre, e agora ele está pondo em dúvida isso? Não. Eu quero que você continue crendo nisso, mas eu quero que você creia com convicções próprias, que você saiba. Eu vim do sítio ontem e eu trouxe uma carona. E quando eu saí na pista, eu disse, você tem certeza da sua salvação? Ela disse, não. Eu digo, então comece a orar. Porque se deixarem, a gente vai correr, e, geralmente, em acidentes assim, quando a gente está numa velocidade de mais de 40, às vezes a gente morre. Eu só escutei a misericórdia, pastor. Então, queridos, nós precisamos disso. Nós precisamos dessa convicção em nós. Eu sou salvo. Por quê? Porque Cristo me salvou. O Pai me escolheu, derramou sobre mim fé. E a palavra de Deus diz que se eu creio com o coração, se eu confesso com a minha boca, eu sou salvo. Mas qual é a comprovação na tua vida que você sabe que você é outra pessoa? Que você de fato mudou, você mudou. Ah, pastor, a cada 5 palavras que eu falava, 10 eram palavrão. Mas esse daí eu ainda não mudei. É, Cleiva? A Cleiva não chama palavrão não, amados. Só quando ela fica um pouco chateada. O problema é que ela tem assim uma facilidade de se chatear. Mas você, Bruno, você mudou. Amados, a entrada na família de Deus, o nosso contato com Deus muda a nossa vida. Muda. A nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, muda. E é necessário que seja assim, para que a gente possa de fato entender que nós agora somos nova criatura, que nós somos de fato filhos de Deus. Terceiro ponto, só Cristo tem palavras de vida eterna. Muitos discípulos o abandonaram. Jesus então pergunta aos 12, quereis vós também retirar-vos? Pedro responde, Senhor, não tem para quem ir, Senhor. A gente não tem para onde ir, tu tens as palavras de vida eterna. Amados, isso é a essência da fé. É o reconhecimento de que fora de Cristo não há alternativa. Fora Cristo não há outro caminho, não há atalhos. Dizem que todos os caminhos levavam a Roma naquela época, mas isso está fora de questão. O único caminho para nos levar a Deus e a comunhão com Ele eternamente é Cristo. Cristo é a ponte entre nós e Deus. Cristo é a ponte pela qual nós passamos para nos encontrar com Deus, para nos tornarmos, sermos chamados e tratados como filhos de Deus. Não tem outro meio. Não tem outro meio. É por isso que Deus usa Pedro para abrir a boca e dizer para Cristo, filho, você está certo. Não desanima não. Alguns dizem que Cristo desanimou nesse momento, quando ele viu todas aquelas pessoas irem embora, eram mais de 5.000 pessoas, foram embora. Alguns dizem, não, é ele, porque diz aqui, no seu íntimo ele sabia que eles estavam murmurando. Alguns dizem, ele desanimou. Eu não acredito nisso não, amados. Como diz aquele negócio, acredito nisso não, Charlene. A gente está falando de um Deus que sabia. Ele diz que ele sabia até quem iria traí-lo. Sabia dos que não criam nele e quem iria traí-lo, que era ali Judas. Estava junto. Cristo nunca maltratou Judas. Cristo nunca ofendeu Judas. Nunca disse, vai se converter. Não.
Quando ele fala com Júlio, olha, o que tu tens que fazer, faz. Vai e faz. Então ele sabia de todas as coisas. Mesmo sendo 100% homem, nunca deixou de ser 100% Deus. Esse é um dos mistérios da Bíblia. Como pode ser isso? É assim como três formam um, né? Então, essa é a essência da fé, o reconhecimento de que é Cristo. Pastor, eu amo Cristo, glória a Deus. Isso é um reconhecimento de que você pertence a Ele. De que vocês estão assim, ó, são irmãos. Que você é filho de Deus. Mas amar a Cristo implica em muito mais coisas do que saber cantar, do que apenas orar, do que vir à igreja. É muito maior do que isso, queridos. Mas a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em vós, há de concluí-la até o dia em que Cristo vier nos buscar. Então, simplesmente, continue com o que você tem. Buscando mais, mas continue firme naquilo que Deus tem te dado, naquilo que você tem como convicção. Mesmo em meio a dúvidas e dificuldades, o verdadeiro discípulo permanece firme. Mesmo em dúvidas e dificuldades, aquele que é discípulo de Cristo permanece firme. Difícil, né? A gente adoece, misericórdia, acho que eu vou morrer. A gente passa por uma dificuldade e acha que Deus nos abandonou. A gente sofre, simplesmente porque aquilo que nós estávamos planejando não deu certo, ou não saiu exatamente como nós queríamos. E nós achamos que Deus nos abandonou. Poxa, não deu certo como eu planejei. Queridos, os planos de Deus são maiores, são melhores do que os nossos. Não desanime, não. Eu sei que para nós é difícil, mas não desanime, não. Permaneça firme. Não há alternativa fora de Cristo. Não há, queridos. Você desanimar não vai resolver o teu problema. Você afastar-se não vai resolver o teu problema. Permaneça com Cristo e as dificuldades irão passar. A enfermidade irá ser curada ou irá te levar. Simples assim. Porque se chegar o teu momento de partir, queridos, não precisa nem estar doente. Você vai. Se chamar a tua senha, você vai. E depois que você for, você jamais vai querer voltar. Jamais. Nunca mais. As dificuldades não têm como propósito nos afastar do Senhor, e sim nos entregarmos confiadamente, ou com mais confiança a Ele, sabendo que só quem pode nos dar vitória é Ele. Só quem pode nos salvar é Ele. As dificuldades, elas vêm com esse propósito, para nos fortalecer. Como? Eu vou me aproximar mais do Senhor. Porque talvez seja só eu. Mas, queridos, a dificuldade nos faz orar mais, buscar mais, procurar mais por Deus. E a gente muitas vezes se cerca de tantas coisas boas, que de fato olhamos e vamos vivendo como se não precisássemos de Deus. E Deus então vem e permite que surja, que a dificuldade aconteça, para que a gente olhe para o céu e lembre que Ele existe. Para que possamos buscá-lo. Para que possamos talvez crescer um pouco mais na nossa fé, na nossa confiança, na nossa esperança nele. Então a dificuldade nunca tem como propósito nos afastar, e sim nos aproximar muito mais do nosso Deus. Está com dificuldade? Chega mais junto dele. Ah, pastor, mas eu não entendo o que a Bíblia diz. Ore antes de ler. Se você é um salvo, o Espírito Santo, o autor dessa palavra, está dentro de você. Ore, querido. Deus responde oração. Ele diz, clama a mim,
e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Experimente orar antes de ler a Bíblia. Não faça assim de, vou ver o que Deus tem para mim hoje. E abre. Se abrir no meio, só vai cair todo o tempo em Salmos. Tá? Então, vá lá para os evangelhos. Vá lá para Mateus, Marcos, Lucas, João. Se alimente da vida de Cristo, de como ele agiu, o que ele falava, por que ele dizia isso. Por que ele agia dessa forma, mesmo com quem o traía. Por que ele era tão diferente de nós. E diz que nós devemos seguir o seu exemplo. E depois que ler, depois que saciar-se dos evangelhos, aí vá para Romanos. Aí você vai precisar de novo orar um pouco mais. Isso é bom. Isso é ótimo. Para concluir, querido, este texto nos desafia de fato a refletir. Nessa palavra que confronta aquilo que fazemos. E, principalmente, vamos permanecer ou vamos fugir? Simplesmente abandonar, eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo de Deus. Eu acho que eu estou precisando dar um tempo. Eu posso lhe dizer, sem medo de errar, você vai se quebrar. Se você der esse tempo, você vai se quebrar todo. E quando voltar, se voltar, serão apenas cacos, para que Deus novamente possa te pegar e te restaurar. Mas dói. Dói um pouco. Então, aguenta firme. Vale a pena permanecer com o Senhor. Pedro deu uma resposta correta. Nós simplesmente não temos para onde ir. Nós não temos alternativa. Eu vi a foto de uma pessoa numa igreja. Ela era daqui da nossa igreja, ela está em outra. E às vezes as pessoas fogem assim, porque faz tanta coisa errada. Aí fica mal visto na igreja. Aí não vou para aquela outra igreja que lá ninguém me conhece. São amados que geralmente o pecado não é geográfico. Não é porque você mudou daqui que você vai ser aquela boa pessoa lá. Você pode ser bom aqui. Seria até melhor se você consertasse de onde você caiu. Porque geralmente esconder-se não vai mudar muita coisa. Já é um erro. Já é uma tentativa de enganar. Então, quando isso acontece, geralmente não dá muito certo. Talvez você passe por crise, por dificuldade, está lutando com a sua fé. Tem uma história de um grupo que estava em um barco. E esse barco estava em alto mar e veio uma tempestade muito forte. E as pessoas começaram de fato a desesperar-se, a chorar, a clamar. E perceberam que tinha ali um homem só, que estava tranquilo. Estava ali sentado, segurando, porque as ondas eram fortes, mas ele não estava chorando, não estava clamando. E uma das pessoas chegou e disse, mas escuta, por que você está assim tão calmo? Clama ao teu Deus, nós estamos prestes a morrer. Ele disse, não, eu conheço o capitão desse barco. Eu conheço o capitão desse barco, ele já salvou barcos em situações piores, ele nunca perdeu um homem nas suas viagens. Eu conheço o capitão desse barco. Você conhece o Deus a quem você entregou a sua vida? Querido, isso faz toda a diferença. Conhecer quem está no controle, conhecer quem está com a tua vida em suas mãos. Nós nos entregamos a Deus e Ele disse, não há poder nenhum
que os possa arrebatar das minhas mãos. Ah, pastor, mas o diabo tem poder? Tem. Mas Cristo disse que ele guarda os seus e o inimigo não os toca. Não, mas ele tem muitos demônios, sim, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Diz até que o diabo anda em derredor, buscando a quem ele possa devorar, porque ao redor estão os anjos, então ele tem que andar um pouco mais para lá. Queridos, confiem no Deus a quem você entregou a tua vida. Conheçam. Ele nunca perdeu uma batalha. Posso até dizer que Cristo nunca perdeu um homem sequer, mesmo nas piores tempestades. Então, você quer se retirar? Ah, pastor, não sei, eu acho que eu vou para outra igreja. Eu espero que você vá e continue servindo a Deus. Mas se retirar só para voltar para o mundo, você já veio de lá, querido. Você já veio de lá. O que que você ganhou lá? Eu vim de lá. Eu sei o que é o mundo. Eu não quero voltar. Às vezes a gente quer pegar só um pouquinho do mundo, mas não funciona mais. Não é mais a mesma coisa, não é mais do mesmo jeito. O prazer muda. O prazer é modificado. Não compensa, queridos. Não compensa deixar Cristo. Para finalizar, eu quero deixar uma frase. Se seguir a Cristo é difícil, abandonar o Senhor é fatal. Se seguir a Cristo é ou está difícil, abandoná-lo é morte certa para quem assim o fizer. Então, amados, nós não temos alternativa e nem precisamos dela. Nós estamos em Cristo. Ele é a melhor opção e única que o homem pode, de fato, desejar ter. Mantenha-se firme com o Senhor. Vai dar certo. No final, vai dar certo. Porque no final Ele virá nos buscar e nos levará. E eu posso te garantir, está bem pertinho. Está bem pertinho. Já não vai mais demorar. Aguente um pouco mais. Só busque um pouco mais a Deus para que você possa fazer algo mais. Para que você tenha um galardão maior, melhor. Ah, pastor, isso é... Não, Deus manda dizer, juntem tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem e a traça não corroem. Faça a vontade e a obra de Deus, porque tem recompensa para aqueles que assim o fizerem. Só estar no céu, amado, já é um grande privilégio. Mas eu não sou o ladrão que morreu na cruz ao lado dele. Você também não, você tem vida. Use a vida que Deus tem te dado para fazer Cristo conhecido nesse mundo. Mostre com o teu proceder que é bom pertencer a Cristo. Amém? Fica sobre os pés. Senhor, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado pela ousadia de Pedro e até mesmo, ó Deus, pela forma como o Senhor usou em várias situações. Muito obrigado pelo exemplo, ó Pai. Bom se nós tivéssemos a mesma ousadia, a mesma intrepidez e principalmente, ó Deus, pudéssemos manifestar em nossas vidas a mesma fé que ele teve. Hoje nós temos um privilégio maior do que o dele. As primeiras vezes que ele ouviu o Senhor falar, ele não entendia. Hoje nós podemos entender tudo, ó Deus, através do Espírito Santo que habita em nós. Então o nosso privilégio é muito superior
A nossa capacitação em Ti, ó Deus, é muito maior, é muito melhor. As nossas condições são superiores, ó Pai. Muito obrigado. Muito obrigado por essa época em que vivemos. Época, ó Deus, em que temos tudo na palma das nossas mãos. Infelizmente tem também o que não presta e está ao nosso alcance. Mas nós podemos optar, nós podemos escolher, nós podemos, ó Deus, filtrar e encontrar coisas boas, ó Deus, com uma maior facilidade. Muito obrigado, ó Deus, pela paz em que vivemos. Muito obrigado, ó Deus, pela liberdade que temos, principalmente a liberdade em Ti, de poder Te buscar, de poder orar e saber que o Senhor ouve e principalmente responde. Ajuda-nos, ó Deus, nos momentos de dificuldade, quando a nossa fé parece diminuir, quando a nossa confiança, ó Deus, parece se perder um pouco. Que o Senhor nos segure, que o Senhor nos mantenha, que o Senhor, ó Deus, nos trate e nos torne melhores para a glória do Teu nome. Muito obrigado, ó Deus, por essa igreja, por cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite, ó Pai. Que o Senhor use essas verdades para, ó Deus, aplicadas ao coração, servirem, ó Deus, de fortalecimento, de alento, servirem, ó Deus, talvez para uma esperança maior, naquilo que estão fazendo em Ti e por Ti. Muito obrigado, ó Deus, por Tua palavra. E muito obrigado por cada vida aqui, ó Pai. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém.